que está na linha de frente no combate à pandemia do coronavírus. Com muito carinho, recebemos Carolina Bittencourt. Chega pra cá. Mais! Vou buscá-la. Vai lá. Senhoras e senhores, grande prazer a gente estar recebendo aqui, uma grande honra estar recebendo esta moça que é sensacional, não me canso de falar dela pelo trabalho, inclusive agora durante a pandemia, o profissionalismo dela ficou ainda mais aflorado. Senhoras e senhores, Caroleta Bittencourt. Ô Carolina, que muleta é essa? O que aconteceu? Boa tarde, seja muito bem-vinda. Então, boa tarde, boa noite, né? Tá tão estranho agora, Pois é. claro, e já é boa noite. Então, eu tive um pequeno incidente, eu dei uma batidinha boba no sofá, mas tive uma fratura bem grande no meu dedo. Então, eu tô tendo que fazer o uso até o dia 26 agora de outubro, né? Daí eu passo num retorno para ver se vou ter que continuar ou não. Mas, assim, já tá melhorando aos pouquinhos. Só quando eu esforço muito, fico muito tempo com a perna numa posição só, que daí no finalzinho do dia dói um pouquinho mais. Fratura? Mas foi uma fratura. Eita. Pegou, assim, uma grande parte, assim, sabe? Ficou, meio que fraturou toda essa parte aqui, ficou bem penduradinho, assim, só. Caramba, e Mas acidente... foi uma bobeira, assim, não foi nem, assim, uma intensidade muito forte, assim, sabe? Mas, assim, foi uma fratura grande. Até o ortopedista falou que me atendeu, foi de Santo Antônio da Platina. Ele falou que ele nunca viu uma fratura tão grande num dedo do dedinho, sabe? Então, assim, mas foi a minha primeira fratura. Nunca tinha tido nenhum tipo de fratura, foi a primeira fratura. Tá tudo bem. Mas tá tudo bem, graças a Deus, tudo Você tranquilo. tá bonita, sabia? Obrigada, agradeço. Gente, tô sem máscara porque a gente tá mantendo uma distância aqui, tem né? álcool em E gel eu aqui, ó, aqui. acabei de tirar a minha, só pra avisar o Exatamente. pessoal. Tem Por isso que álcool eu gel também? tô sem máscara, Tudo tá bem. tudo belezinha. Se você se sentir confortável sem o fone de ouvido, fica Não, também a seu critério, tranquilo. tá bom? Aham. Beleza. Belezinha. Olha só, deixa eu te falar, você tem um monte de perguntas aqui pra você, né? Tá, mas de antemão queria elogiar aqui, local muito bacana, Gostou? um estúdio bem bacana mesmo, adorei, muito bom. Que legal, isso aqui Bacana. Isso aqui foi desenvolvido são ideias, né? Uma junção de ideias e tal. E já era uma coisa que a gente estava pensando já há bastante tempo, né? De ter um canal. Eu adoro o que eu faço lá na 104, você já foi tantas vezes lá, né? E por incrível que pareça, na faculdade era a aula que eu menos gostava, era a aula de rádio. E acabei me apaixonando por isso e tal. E eu venho alimentando esse sonho já de ter um espaço, né, um estúdio para fazer rádio já há algum tempo. Aí a pandemia veio e mudou a vida de muita gente. E, claro, mudou a nossa aqui também. E aí dei início a esse projeto aqui. Estou muito feliz de poder te receber aqui. E o pessoal, assim, acho que só vê essa parte, né? Mas tem uma parte ali, uma antessala bem bacana também. Então, bem legal, de parabéns. Naquela parede ali tem muitas coisas, tem muitas histórias ali. Realmente, depois eu quero saber Legal. um pouquinho. Nós vamos lá. Tudo certo, Carolina? Tudo certo. Clauzinha tudo Guerra certo. tá com a gente, você sabe, aqui é a nossa... Eu tenho acompanhado, bem bacana. Gostei também, viu, dessa parceria. E essa parceria, tanto no amor quanto no trabalho, tem dado certo, né? Tem. É isso aí, ela fica vermelhinha. Lá, ela fica, ela é muito tímida. Ô, Carol, olha só, antes da gente entrar naquele papo que você veio aqui pra gente falar... Vários papos, né? Outubro Rosa... Esse é super importante também. Inclusive porque a gente tem dados aí que mais de uma porcentagem muito grande de câncer de mama deixou de ser diagnosticado ano passado. Olha. Então, a Isso gente é um tem uma perigo, hein? porcentagem muito grande. Então, hoje, assim, também a gente quer se voltar um pouquinho para essa questão. Mas vamos fazer o seguinte, como você está chegando aqui pela primeira vez, o nosso público aqui, muito do nosso público, vem também lá da 104 e tal, mas aqui a gente está criando também um público novo, certo? E aqui as pessoas também querem te conhecer. Quem é Carolina Bittencourt, a Caroleta que eu tanto falo? Olha, em primeiro lugar, a Caroleta é a mãe do Vinícius, né?
Vamos lá. Eu sou a mãe do Vinícius. Vinícius tem 6 anos, é uma criança super, hiper, mega especial, carinhosa, querida. Então, assim, eu sou uma profissional aqui no município de Cambará. Vamos falar do lado profissional. Sou uma profissional no município de Cambará já há 16 anos. Eu sei que eu tenho essa cara jovem aqui, mas eu já tenho um pouquinho de tempo na profissão. Eu me formei em Marília e já atuo aqui como enfermeira concursada pelo município há 16 anos. Trabalho com a prevenção em saúde já há todo esse tempo, sempre me dediquei a essa questão da saúde da família, né, que a gente frisa mais na questão preventiva mesmo, né, a gente não quer chegar num ponto de ter que reabilitar o paciente, a gente quer prevenir as doenças. Aliás, a prevenção sempre foi... É o melhor remédio. O ditado é antigo, mas é válido. Realmente. Assim, eu falo que eu acho que eu sou uma pessoa que eu não sou muito de... Aquela pessoa, sabe, de querer ficar muito em casa. Eu gosto muito de trabalhar. Eu acho que eu não nasci para ficar em casa. Eu acho que, por exemplo, no meu caso, eu tiro férias para viajar. Eu não sou uma pessoa que eu consigo tirar férias para ficar em casa, aquela coisa de cuidar de casa, de fazer uma faxina no guarda-roupa, um dia no guarda-roupa, daí eu tiro férias, daí no outro dia das férias eu pego uma faxina na cozinha. Eu não nasci para isso. Eu limpo minha casa, eu sou uma pessoa cuidadosa, minha casa é limpinha, tudo certinho, mas eu não sou aquela pessoa que, por exemplo, gosta de ficar em casa fazendo atividades domésticas. Eu gosto de estar trabalhando, eu gosto de estar ajudando as pessoas, né, na questão mesmo preventiva. Tanto é que eu estou trabalhando dessa forma desde o início, eu não parei. Nada, nada, nada. O médico até queria que eu me afastasse, mas eu achei que não é o momento, porque eu estou à frente da vacinação, eu estou à frente da unidade sentinela, e para colocar uma outra pessoa, eu falo no sentido para orientar e tal, e eu não ia me sentir segura. Agora, nesse finalzinho, entre aspas, né, depois de passar tudo isso, eu não iria me sentir segura. Então, assim, eu acho que eu sou muito trabalho, assim, nessa questão, sabe? Não que eu não seja família, eu sou família também, mas eu sou muito dedicada ao trabalho, eu amo muito o que eu faço, muito mesmo. Então, quando eu falo assim, minha questão é técnica, minha questão realmente é técnica. Você tem pretensão política, Carol? Não, nenhuma. Seria uma boa política, Mas Carol. não tenho Já nenhuma falaram pretensão. isso pra você, não? Já, mas eu não tenho pretensão nenhuma política. Minha questão é continuar sendo enfermeira, continuar ajudando as pessoas, continuar lutando para que as pessoas tenham uma boa qualidade de vida. Carol, mas a exposição que deu aí durante a Covid, mostrando o seu lado de líder também, foi uma coisa assim Mas que... é uma questão que eu acho que já é nata. Você sabe que durante a faculdade, toda a vida, até na escola, eu falo assim, no colegial, ensino fundamental, tinha algumas gincanas, algumas campanhas, e eu sempre era, assim, meio que líder. Até é uma coisa que nasceu, não é uma coisa assim, sabe, de... Então, eu acho que... Mas é uma questão minha mesmo, não é uma questão que eu visando alguma coisa, assim, sabe? Não, é uma questão profissional mesmo. É isso que eu tenho visado e viso, só isso, questão profissional. E na enfermagem, Carol, qual a parte que te atraiu? A parte que me atraiu, Ou existe uma parte, só para acrescentar? Não, existe... Porque a pergunta dela é não, interessante. Mas é porque existem várias áreas na enfermagem, Porque né? Existem várias áreas, porque, igual, o Ali ama... Meu marido ama urgência e emergência. Ele adora, ele se especializou nessa área de urgência e emergência. Quando eu fiz a faculdade, eu gostava muito de UTI. Eu gostava de UTI. Uma coisa que eu não suportava era a saúde mental. Mas quando eu fui para fazer um estágio e quando eu me dediquei na parte de administração, que a minha parte de administração e enfermagem foi na parte de prevenção de posto de saúde, foi, acho que, a coisa que eu mais gostei. Então, assim, e quando eu comecei a trabalhar no município, eu trabalhei durante 6 meses por um contrato de trabalho. E aí foi a hora que eu me apaixonei mesmo. Eu falei, não é isso. Tanto é que quando eles falaram assim, olha, nós vamos ter que te dispensar porque vai ter um concurso. Se você não passar no concurso, a gente não vai poder ficar com você. Então, eu acho que eu me lembro dessa fase. Foi em 2006, comecinho de 2006. Eu acabei de me formar e já comecei a trabalhar.
Então, assim, foi uma fase, assim, que eu queria muito continuar, porque eu amei trabalhar esses 6 meses nessa área. E naquela época, não era uma época onde tinha um posto por igual é hoje. Existem 7 unidades de saúde. Naquela época, eu trabalhava naquele postinho da Vila Santana. Hoje, né, é um local que está abandonado, mas ali a gente tomava conta do Inês, tomava conta da Vila Santana. Então, eu era enfermeira para tudo. E eu me lembro que no primeiro dia de trabalho, já houve uma parada cardíaca na casa, chegaram falando, olha, tem um homem, eu acho que ele tá passando mal, tá passando mal. E não tinha carro, não tinha nada disso. Eu lembro que eu peguei uma maletinha, no primeiro dia, foi praticamente, o primeiro dia, tipo assim, primeiro, segundo dia, peguei uma maletinha, saí correndo, cheguei lá, ele estava parado e ele foi a óbito. Então, assim, foi tudo muito novo e uma equipe muito... Então, eu sempre gostei muito dessa parte. E eu gosto muito também de dar aula, eu gosto muito dessa parte de falar, sabe? Essas coisas assim. Até eu falo que sempre quando tem alguma coisa relacionada a essas questões, o pessoal acaba me chamando, porque eu tenho uma certa facilidade, né? E eu gosto, é uma coisa que eu gosto também. Muito... Dá pra perceber, né, gente? Se deixar, fala 3 dias. Não, eu adoro conversar com você justamente por causa disso. Amigo, eu não dou a chance, eu não dou a chance de ninguém falar. Todo jornalista gosta de gente que fala, né? Nossa, então, isso pra gente é sensacional. Agora, Carolina, quando você sai da faculdade e começa... lá na faculdade, você já descobriu que era isso mesmo que você queria fazer? Não. Na faculdade, não. Na faculdade é igual eu falei, eu gostava bastante de UTI. Quando Não, digo enfermagem. Não, enfermagem sim. Enfermagem, na realidade, eu comecei a enfermagem meio sem saber. Eu queria... Primeiro, eu fiz vestibular para direito, passei na primeira fase aqui em Jacarezinho, aí na segunda fase não passei. Aí eu resolvi que eu queria fisioterapia, daí não era o que eu queria, daí eu pensei em serviço social. Daí minha mãe falou, nossa, faz enfermagem tá em alta. Sabe aquela coisa? Enfermagem tá em alta, olha, o pessoal tá ganhando super bem em enfermagem. Ai, gente, era antes, hoje Deus que me perdoe, não façam enfermagem. Então, tipo, eu vou tentar e tal. Porque existia naquela época a primeira, segunda e terceira opção, sabe? Em vestibular. Hoje eu acho que nem existe isso. E aí eu fui. No primeiro ano, foi engraçado, assim, que eu já me encantei. Porque minha mãe fez o curso técnico auxiliar, né? Ela era funcionária pública federal, mas ela era emprestada para o município e acabou fazendo. E eu já me encantei. Eu já gostei bastante. Então, assim, deu muito certo. Deu muito certo. Então, eu já gostei. E aí, a área que eu tinha gostado da parte de estágio, da parte prática mesmo, foi a questão de UTI. Mas aí, no finalzinho da faculdade, que é onde você faz a parte de administração, que você faz a parte das matérias que são mais, assim, relacionadas à parte administrativa da enfermagem, que eu fiz na unidade de saúde, foi aonde me despertou tudo isso. E aonde eu tive oportunidade, né, quando eu vim para cá, foi trabalhar como enfermeira, né, na parte de prevenção, na parte de unidade de saúde. E daí, desde lá até agora. O tempo todo você está em Cambará ou você foi para outros lugares? Não, o tempo todo eu estive em Cambará. Eu dei aula fora, né? Eu dei aula eu falo assim, para o curso técnico de vigilância em saúde, dei aula para técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, dava os cursos, às vezes, para regional, alguns cursos, essas coisas assim. Mas para atuar, trabalhar mesmo, aqui, só aqui. Aqui em Cambará. Uhum. Muito bom. E a gente já vai falar da pandemia, que isso, né, mudou a vida de muita gente, enfim, e para você também foi um divisor de águas, eu acredito, né? Com certeza. Mas antes da gente falar sobre isso, eu queria saber de você o seguinte: aqui em Cambará, quais são as nossas maiores deficiências, Caroleta, em termos de saúde? Aonde a pessoa erra aqui, o cidadão erra? Tipo, claro que a gente fala, eu tô falando isso no sentido da prevenção. Prevenção é sempre o melhor remédio, o ditado é velho e é atual, certo? Mas aqui em Cambará, nós estamos no Outubro Rosa, tal, que fala do câncer de mama, mas tem alguma patologia, assim, no município que te desperta atenção e fala, olha, não precisamos trabalhar isso daí? Eu creio que a questão de prevenção que entra, a gente tem um número grande de pacientes hipertensos e diabéticos, que são doenças crônicas, né? Que acabam sendo doenças que, se não forem cuidadas, vão levar a outros tipos de doenças que acabam daí deixando o paciente sequelado, entre aspas, porque o paciente, a hipertensão pode levar a um AVC, o paciente pode ter um infarto, uma insuficiência renal. O paciente diabético, se não se cuidar, ele pode
chegar para uma amputação, pode ter também vários outros problemas, perder visão, Só que o que acontece? Vamos falar do paciente diabético, por exemplo, que a gente vê muitos pacientes diabéticos que o problema não é a diabetes em si, mas as complicações que elas causam. É o paciente de uma coisa simples, é a alimentação. Né? Então, assim, a gente vê que, às vezes, quando eu estava, né, 1 ano e pouco atrás, 2 anos que eu estava na unidade de saúde, que a gente orientava o paciente e a gente via que não surtia efeito, né? Quando a gente fala assim, olha, por exemplo, no almoço, uma coisa tão boba, ou você come um arroz ou você come um macarrão. A pessoa dá risada. Por quê? É farinha, é branco, se transforma em açúcar no organismo, né? Então, são coisas assim, pequenas. Por exemplo, fazer uma atividade física, isso ajuda tanto, mas tanto, 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 que o paciente fizesse três vezes por semana, 40 minutos de uma caminhada. Não é caminhar rápido, correndo, nada disso. Uma caminhada leve, mas caminhar, andar 40 minutos sem parar para dar uma conversada, sem isso e aquilo, ajuda muito. Então, são coisas assim que a gente orienta e às vezes não segue e acaba levando a complicações. Até o uso de um calçado que a gente fala que não é adequado e o paciente usa aquele sapato que não é adequado, acaba lesionando um dedo, acaba machucando, corta a unha errado, acaba machucando e esse paciente, ele não tem uma boa circulação, acaba de repente causando uma complicação no dedo, tendo que amputar. Então a gente vê que às vezes é a falta de cuidado do próprio paciente. A gente orienta a questão alimentar, a gente orienta a questão da atividade física, a gente orienta a questão de aferição de pressão, verificar, o que é ver a pressão, vamos ver a pressão, como é que tá, fazer um controle dessa pressão. Por quê? Porque se a gente vê que essa pressão está mantendo muito alta durante muito tempo, a gente de repente vai mudar a alimentação ou vai entrar com uma medicação para tentar controlar essa pressão, para não chegar num nível muito grande de ter que, de repente, ir para uma hemodiálise. Então, assim, são coisas desse tipo, né, que a gente tem que tomar cuidado. E que a gente, às vezes, não vê tanta adesão, né? Esse é o principal problema. Então, são pequenas coisas que as pessoas, às vezes, não valorizam tanto, né? Não tem, assim, uma valorização por parte dos pacientes, né? Um acompanhamento, às vezes, acha que é só a medicação que vai resolver, e às vezes não. Se ele não tiver outros cuidados com a saúde, não vai resolver. Então, e o número de hipertensos e diabéticos tem aumentado bastante, significativamente. E não é só em pessoas, adultos mais velhos, são adultos jovens, né? A gente tem um número de adolescentes também, né, com obesidade agora, e às vezes pessoas magras também que estão com hipertensão, com diabetes. Gestantes jovens com diabetes gestacional. E o que é isso? O que é isso? Estilo de vida? É o estilo de vida, alimentação, sedentarismo, falta de atividade física. Então, são pequenas questões que as pessoas às vezes não dão importância e que fazem uma diferença muito grande na vida do paciente. Parece tão básico isso? Pois é essa cabeça, essa mentalidade. Então, é esse que é o principal problema. Então, às vezes, é uma coisa tão simples e tão boba que as pessoas não dão tanta importância, não valorizam. Por isso que quando a gente vê a maioria, assim, das doenças, das patologias que a gente vê, assim, quais são os fatores de risco, né? O que pode piorar? Quais são as chances de aumentar as chances do paciente ter determinada doença? A maioria tem lá má alimentação, falta de atividade física, essas coisas, assim, dessas questões, né? Esse que é o principal problema. Muito bem. Olha só, Carol, o maior problema que nós tivemos até agora foi a pandemia. Aqui em Cambará, foi a pandemia. É uma afirmação, nós podemos dizer isso. Por exemplo, o que você está falando aí é muito sério. Se está crescendo o número de... Nós estamos vivendo agora uma outra história da pandemia, né? Porque agora nós estamos estamos chegando ao final. Aliás, nós chegamos ao final já da pandemia? Não, nós não chegamos ao final, não. Inclusive, hoje a gente vai para 3 casos ativos, 3. Né? Passei o boletim agora há pouco, são 3 casos ativos que a gente vai ter no município. Nós estamos aguardando aí 24 resultados de exames. Porém, nós temos uma questão. Nós estamos com a variante Delta. 90% dos resultados de exames aqui no Paraná já são da variante Delta, né? A variante Delta, o principal problema dela é a transmissibilidade dela, que é muito alta, né? Então, enquanto aquelas variantes alfa, beta e gama, elas tinham uma transmissibilidade que era de 1 paciente para 3, transmitia de 1 para 3, a Delta já é de 1 para 6 ou mais. Então, quanto maior a transmissibilidade, mais chances de óbito esse paciente vai ter, né? Então, esse é o principal problema. Nós, hoje, perdemos uma profissional de enfermagem para Covid. Hoje? Hoje, não de Cambará. Ela morava em Andirá e trabalhava na Santa Casa de Jacarezinho. Quem?
O nome dela eu não me lembro certinho, mas assim, tá. A gente, assim, os profissionais de enfermagem estão todos bastante abalados. E a gente está com um outro profissional de enfermagem entubado, que Aqui, trabalham, não, em Jacarezinho. Jacarezinho também. São Também. colegas de... Isso. Então, assim, quando a gente acha que as coisas de repente estão melhorando e começam a dar uma relaxada, esse é o principal problema, né? A vacina, Roberto, ajudou muito, mas ajudou muito, tem ajudado demais, demais, demais. Então, assim, o que a gente está tentando fazer? Dá para antecipar Pfizer? Eu fico de olho. Quanto que tá vindo de Pfizer? Quanto que eu tenho? Porque daí eu tenho a minha planilha lá do CPNI e eu vejo a quantidade que eu tenho de doses para fazer naquela faixa etária. E quanto que veio? Será que dá para eu adiantar? Porque agora, de acordo com a Anvisa, com o Programa Nacional de Imunização, eu posso diminuir para 8 semanas o intervalo. Então, se eu recebo quantidade suficiente, eu já estou adiantando. Eu tô adiantando para 8 semanas, né? Tanto é que eu adiantei de pessoal que ia tomar de novembro, dia 10 de novembro, eu consegui adiantar para hoje. Então, assim, porque quanto antes estiverem imunizados, melhor pra gente. Só que a gente não pode desconsiderar, né? Essa moça que faleceu, super jovem, acho que ela devia ter em torno de 30 anos, no máximo, ou 20 e pouco, não sei exatamente. Mas eu até estava vendo, coincidentemente, parece que ela passou no processo seletivo simplificado aqui do município e ela não aceitou vir. Então, assim, uma pessoa jovem, eu acho que tinha 2 filhos pequenos, né? Então, assim, pra gente é um choque muito grande. Não, a gente, tipo, ninguém espera, né, uma coisa dessa. E as pessoas às vezes subestimam, acham que, não, porque acabou, a gente só tem 3 casos ativos, sem problema nenhum. Só que desses 3 casos ativos, um desses casos eram mais 3 da família que estavam contaminados, que saíram do isolamento hoje. Né? 2 saíram do isolamento, uma outra pessoa já tinha saído antes. Então, assim, o negócio é muito complexo e a gente não pode relaxar de forma alguma, porque a transmissibilidade, como eu falei, de um da família, mas outros 3 pegaram, se contaminaram. Né? E que não moram na mesma casa, exatamente dentro da mesma casa, são parentes, estavam num local, no mesmo local. Então, assim, a gente não pode subestimar e achar que porque tem 3 casos ativos, que acabou, né? As coisas continuam aí. E se a variante Delta, se a gente tem 90% dos exames com essa variante, é essa variante que está circulando no Paraná. E a taxa de transmissibilidade dela é muito alta. Agora diz uma coisa, você está há tantos anos, até a pergunta ficou meio truncada. Claro que a pandemia foi realmente o maior problema que qualquer pessoa dessa geração ou de outras tantas aí passou, né, aí nos últimos anos, com certeza, né? A pergunta é o seguinte, a pandemia está no seu momento mais tranquilo. Mais tranquilo, com a certeza. tendência é diminuir, virar uma doença crônica? A gente acha que sim. Com a vacinação, a tendência é a pandemia melhorar e a Covid se tornar como se fosse uma influenza, uma gripe sazonal, né? Como se foi a gripe suína, né? Lembra que foi também uma coisa assim, não como a Covid, mas foi também dessa forma. Chegou a vacinação foi eficaz, foi eficiente, melhorou e hoje a influenza a gripe suína, né? A influenza, ela é uma influenza sazonal, como qualquer outra. H1N1, isso. E hoje a gente ainda tem casos, né? Só que a gente teve logo o Tamiflu, que o Tamiflu veio e ajudou muito. Ao contrário da Covid, que a gente não tem um antiviral, um antigripal que seja tão eficaz como foi o Tamiflu. O Tamiflu foi até rápido a descoberta, né, dele. Só que para a Covid a gente não tem nada assim. Então, a vacina, ela está sendo eficaz, por exemplo, a gente sabe que a AstraZeneca e a Pfizer, né, segundo as literaturas, elas são específicas para a variante Delta. Elas foram criadas especificamente, entre aspas, assim, na época, para a variante Alfa, Beta e Gama, que são aquelas variantes do início, né? Que foi a P1, aquelas variantes lá do início. Então, mas a AstraZeneca e a Pfizer teve uma eficácia boa contra a Delta. E assim, mas eu vacinado, se eu me contaminar, né, com a variante Delta, eu tenho chance de transmitir? Dependendo da carga de vírus que você tiver, você tem chance de transmitir, sim. Mesmo você sendo imunizado, mesmo você estando vacinado. Então, por isso que agora vem essa dose de reforço, essa dose adicional que o pessoal chama, entre aspas, de terceira dose, né? Que são para aqueles pacientes que têm uma imunidade mais baixa, que são mais imunodeprimidos, né? Para nós que somos profissionais de saúde, né? Que estamos mais na linha de frente, corremos mais riscos de nos contaminar.
nós que fomos imunizados lá no início com a Coronavac, né? Então, assim, é por isso que nós estamos tomando essa dose adicional, essa dose de reforço. Alguns pacientes, né? Que tomaram, às vezes, a vacina que não tinha tanta eficácia quanto a AstraZeneca e a Pfizer no momento. Carolina, e para você, como é que foi quando você soube que a doença estava em Cambará? Como é que você, a Carolina, a profissional, eu acredito, a profissional, você consegue separar a profissional? Consigo. Tá. E como é que a Carolina, a pessoa Carolina, enxergou A pessoa a situação? Carolina enxergou tragicamente, assim, tragicamente no sentido assim, a Carolina pensou, eu vou me contaminar. Foi a primeira Você chegou a se coisa, contaminar. me contaminei. Só que eu me É contaminei... inevitável? Não é, No se teu é caso? inevitável, não, No teu muita caso, gente era não se contaminou, muitas trabalha na... enfermeiras, não, muitas enfermeiras não se contaminaram. Eu me contaminei de uma forma muito boba, muito boba mesmo. E assim, o que aconteceu? Logo quando a Sentinela abriu, o primeiro plantão foi meu. Eu tinha a Carolina Pessoa, não profissional, mas a Carolina Pessoa tinha tanto medo que vestiu um macacão, menino do céu, você não tem noção, um macacão, coloquei uma roupa por baixo e um macacão por cima, com aquela touca, com aquele óculos, com tudo assim, que eu trabalhei das 7 às 1, do jeito que eu tirei o macacão, eu tava molhada inteira, tipo, de tanto medo, mas era pessoa, não era nem profissional, era pessoa mesmo, com 1, 2 luvas, chegava o paciente, já trocava, já tirava não sei o que, era um desespero, que tipo assim, já não tinha mais noção de como se paramentar, se desparamentar para não ter contaminação, e não foi nessa época que eu acabei me contaminando, eu me contaminei depois, quando eu tava indo para a unidade de saúde, fazendo teste, me contaminei com uma outra profissional, entendeu? A profissional estava contaminada, não sabia, e eu acabei me contaminando com ela. Então, assim, foi triste no sentido, assim, o medo de me contaminar, de morrer, e deixar minha família e não saber como é que ia ser. Então, foi muito difícil. E profissionalmente também foi muito difícil. Tanto pessoal quanto profissional também. O que foi mais difícil para você no profissional? No profissional foi a questão de não saber se nós íamos ter tudo, eu falo assim, que se ia ter vaga para todos os pacientes que fossem agravar, se ia ter equipamento de proteção individual para todo mundo, se ia ter leito suficiente. Tanto é que quando a gente fazia aquelas lives na prefeitura, com o prefeito, com o secretário, e que a gente repetia 1000 vezes a mesma coisa, até que o pessoal falava, nossa, mas é sempre a mesma conversa, sempre a mesma coisa. A gente falava porque a gente estava com medo de um colapso no serviço de saúde, de não ter leito, de não ter vaga, porque a gente estava vendo a realidade, o aumento, era uma coisa muito distante, de repente estava aqui, do nosso lado. E como que estava a nossa estrutura? A gente estava preparado? Os profissionais aqui não estavam totalmente preparados, né? A gente estava começando a aprender, o mundo não estava preparado para isso. Então, como é que ia ser, né? Então, era uma angústia, uma ansiedade, não saber como é que ia ser tudo isso, né? Então, foi bem complicado, bem complicado. Até hoje tem muita coisa ainda que a gente vai aprendendo. A gente tem que ir lendo, a gente tem que ir vendo. Surge uma variante, surge outra variante, surge uma coisa nova, diferente. Um é mais letal, o outro é mais transmissível, o outro agrava mais. Daí começa-se com idosos indo a óbito, aí aumenta para que o número de homens que vão mais a óbito, depois são jovens que vão a óbito. Até hoje a gente não entende a questão da mortalidade. Por que pessoas que não tinham nada foram a óbito, que não tinham comorbidade nenhuma? E pessoas, de repente, que tinham 87 anos, cheios de comorbidade, sobreviveram, né? A gente tem um caso aqui em Cambará de um homem que não bebia, não fumava, tinha uma alimentação totalmente saudável, fazia atividade física, tinha exatamente 58 anos e foi a óbito. E o pai dele, de 80 e poucos anos, sobreviveu. Por quê? Então, até hoje a gente se pergunta e a gente quer saber o que acontece, né? Então, é uma incógnita ainda. A gente não tem resposta para tudo. Não tem. Agora, a desinformação, a propagação de notícias falsas e também a politicagem que virou em cima do tema foi uma coisa que atrapalhou o trabalho de quem está na linha de frente, não? Acaba atrapalhando, né? Acaba atrapalhando em todos os sentidos, acredito eu.
Porque, querendo ou não, tudo acaba refletindo na gente. Porque, por exemplo, a questão da politicagem, vou dar um exemplo. Quando se pergunta assim, veio tanto de dinheiro e foi investido em quê? Em EPI. Quem que usa EPI? A gente, equipamentos de proteção individual. Tá, mas eu não sei o que que chega na prefeitura, o que que gasta, o que que não gasta, onde é que gasta e tal. O secretário sabe falar, né? O pessoal do dinheiro sabe, da parte financeira sabe falar e tal. A gente não tá levando máscara para casa, a gente não tá usando avental em casa para se paramentar, para se desparamentar, nada disso. A gente não tá usando teste rápido que compra para casa, nada disso. Então, querendo ou não, tudo acaba interferindo. Né? Mas fulano fez o exame e ele não estava com sintomas e ciclano não fez e também não estava. E qual que é essa diferença? Não. O protocolo é o mesmo para todo mundo. Então não adianta fulano que é vereador querer interferir e querer achar que vai dar carteirada porque é vereador que não vai. Então, comigo sempre foi assim. É por isso que eu sempre bato nessa questão que eu sou técnica, porque eu realmente sou técnica. Se o protocolo é esse, vai ser usado esse protocolo. Eu não vou fazer nada que possa vir me prejudicar, porque a única coisa que eu tenho é o meu diploma, entendeu? Eu não tenho família que tem herança, infelizmente, não tenho. Eu tenho até que ajudar se bobear minha família. Meu marido também, a única coisa que ele tem é o diploma, então assim, eu não posso correr risco de perder ele. Então eu não vou perder por fazer coisas erradas nesse sentido. Então assim, isso acaba atrapalhando muitas vezes, né? E vou falar que nunca existiu, nunca teve. Às vezes acontece de ter, né? Então, em outros sentidos também, a questão mesmo de usarem de má fé, não estou falando no município, não, estou falando em outros locais até, de utilizarem da Covid para comprar outras coisas e tal, foi muito grande, né? Foi. Várias coisas que aconteceram. Então, assim, é um absurdo utilizar da questão de uma doença pandêmica, né, do mundo inteiro, para se beneficiar de alguma forma, com tantos óbitos, com tantas mortes e a política ainda se sobrepor de alguma forma, assim. Tentar levar vantagens, né? Tentar levar vantagens em cima de tanta coisa que aconteceu. Aqui em Cambará, em que momento aqui em Cambará você pode destacar para a gente que você falou assim, puxa vida, a coisa parece que está saindo do controle. Aconteceu isso em algum momento aqui ou não? Não, saindo do controle, eu acho assim, eu acho que quando os leitos chegaram numa ocupação, os leitos de UTI, chegaram numa ocupação de taxa altíssima e que chegaram a ter pacientes aqui aguardando, entubados, tanto aqui quanto na Santa Casa, aguardando leitos, foi o momento mais trágico mesmo, eu posso falar, de você ter uma fila gigantesca na central de leitos e os pacientes aqui aguardando e chegando o paciente mais grave, que talvez tivesse que entubar e não ter vaga nem para aqueles que já estavam aguardando há 2 dias. Então, eu acho que esse foi o momento mais difícil. E muitas pessoas não têm noção disso, né? Então, muitas pessoas não tinham noção. E daí, quando a gente via gente aglomerado, gente desrespeitando a questão do isolamento, da quarentena, era de doer, né? Teve um dia que até me alterei com um dono de um estabelecimento, porque as pessoas não tinham noção do que estava acontecendo, porque a gente que vivencia, a gente que é profissional, que estava na linha de frente, a gente tinha noção de tudo que estava acontecendo. E o profissional também passou, esse profissional, dono de um estabelecimento e tal, ele também passou por momentos difíceis, porque ficou fechado, porque é o ganha-pão dele e tal. Só que daí, quando a gente via a situação que estava, com leitos com 100% de ocupação, e as pessoas ainda querendo aglomerar ou querendo furar, de repente, a questão da quarentena, né? De manter o estabelecimento aberto por trás da moita, entre aspas, assim, às vezes revoltava. Só que a gente também tinha que entender que aquele era o ganha-pão dessas pessoas. Então era muito complicado, a gente ficava com a cabeça assim, ó, de uma forma que às vezes a gente já falava que talvez não fosse aguentar. Sabe? A pressão, assim, era muito grande. A pressão própria da gente mesmo, que a gente estava vivenciando aquilo. Eu vi você nas mídias sociais, várias acompanhei. Vezes estressada, nervosa. Não digo estressada, mas eu. Não, porque estressada eu já sou naturalmente. Impondo, entoando a voz, assim,
colocando, olha, gente, a coisa tá desse jeito e tal, enfim. Agora, Caroleta, o seguinte, com tudo isso que aconteceu, não estou aqui para falar assim, ó, existe um culpado, etc. A culpa é do vírus, que aí a coisa degringolou e tal, né? A pergunta é o seguinte, são duas coisas que eu queria saber de você, de uma profissional que está na linha de frente. A primeira é a seguinte, o lockdown, aquela coisa toda, era o caminho a ser feito mesmo? Ou hoje tem uma visão diferente? Claro que nada vai mudar. Eu acho assim, que se tivesse tido um lockdown no sentido de fechar os aeroportos, fronteiras, essas coisas assim, poderia ter sido válido, porque como que chegou o primeiro caso aqui? Veio de fora para cá, né? Então, se fosse para ter fechado aquilo, coisa de aeroportos, essas coisas assim, portos, aeroportos e tal, é uma questão, né? Agora, lá daquele início, não teve tanta assim, falar que valeu a pena. Não, aconteceu, tinha que acontecer, não vai mudar nada e tal, mas não. Não dá para saber se o lockdown... Não dá. Hoje, assim, olhando, tendo uma visão, assim, do que aconteceu, não dá para falar que foi eficaz, entendeu? Que teve uma eficácia. Não dá para falar, porque a coisa estourou bem depois, né? A coisa estourou bem depois, que teve um pico, assim, gigantesco mesmo. Talvez também, se não tivesse tido, talvez estourasse antes. Então, é uma coisa que fica essa... Não dá para saber. Não dá. Não dá. Agora, outra coisa. Você, como profissional da área também, pode nos ajudar a entender isso. O legado. Qual o legado que a pandemia, graças a Deus, vamos rezar que... Eu tô esperançoso porque o Francisco falou que viria anunciar o fim da pandemia. Ai, tomara, vai passar, Vai se passar. Deus quiser. Enfim, então eu estou esperançoso que ele venha tal. O legado, Carol, qual o legado que a pandemia deixa para nós aqui? Que lições a pandemia vai deixar na área da saúde, né? A turma que está trabalhando, o cidadão comum, o que ele precisa levar de exemplo dessa pandemia? Eu acho assim que, quanto aos profissionais de saúde, eu posso falar assim, nossa, eu tenho um orgulho muito grande, cara, muito. Porque enquanto muita gente estava nas suas casas, a gente não parou. Nenhum momento, assim. A gente enfrentou, por mais medo que a gente tivesse, por mais, assim, sabe, igual eu te falei que eu me apavorei, eu tinha certeza que eu fosse me contaminar e talvez que eu fosse até morrer, já havia até passado pela minha cabeça isso. Nós não paramos, nós enfrentamos tudo. Então, assim, a gente foi muito guerreiro. Eu acho que esse é o legado que os profissionais de saúde vão levar, e eu acho que o povo brasileiro deveria valorizar esses profissionais da área da saúde, não só agora que passou a pandemia, aplaudir, bater panela, enfermagem, não, levar para sempre, né? Levar para sempre, porque não adianta só na hora do apuro, né, querer parabenizar, falar, olha, não sei o quê, daqui a pouco acabou, esqueceu, né? Agora, quanto à população, eu acho que a pandemia poderia ter cessado ou ter acabado antes ou ter melhorado há muito tempo. Se a população, se a população tivesse respeitado desde o início, né, tivesse acreditado realmente que ele é um vírus de grande transmissibilidade, né, tivesse tido essa noção que o isolamento, né, que as medidas deveriam ser respeitadas, o uso da máscara, o distanciamento, o álcool, eu acho que tudo poderia ter sido bem menos grave, Traumático, pelo menos menos. traumático. Eu creio que isso. Então, assim, apesar que também os países de primeiro mundo também foram bastante complicados, né, toda a questão. Mas eu acho que o povo brasileiro ainda é um povo bastante teimoso, sabe? Bastante teimoso. Poderia ter sido muita coisa evitada aí, algumas mortes poderiam ter sido evitadas, creio eu. Então, porque algumas pessoas se contaminaram de uma forma, trabalhando realmente, de uma forma. Agora, outras pessoas se contaminaram mesmo sabendo que poderiam estar evitando aquele meio de contaminação, sabe? Então, eu acho que é isso. Mas, assim, em grande parte, eu acho que teve união,
A união de muitas pessoas se uniram em oração, né? Para muitas pessoas. A gente tem alguns milagres aqui em Cambará. A Cláudia é um milagre, a Vanessa é um milagre. Nós tivemos vários milagres aqui. Isso por força muito por força da oração. Muitas pessoas, mas outros casos não oraram? Não, tiveram oração também. Mas eu falo assim, a união das pessoas, né? A gente daí se pergunta, é aí que entra aquela questão que eu falei para você, que a gente não entende, né? O porquê, né? Fulano não conseguiu e ciclano conseguiu. É aí que entra aquela incógnita da gente não saber, não entender, não compreender. Mas, nossa, ele também não tinha nada e não conseguiu, e ela tinha, né, sobreviveu e tal. Mas, assim, toda essa questão, eu acho que o que não vem pelo amor vem pela dor, às vezes, né? Então, eu acho que tudo leva a Deus. Então, eu acho que tudo isso acabou levando a Deus para as pessoas se voltarem um pouco mais, pedir a proteção, né, para não se contaminar. Mas as pessoas também têm que ter um pouco mais de noção e respeitar algumas regras sanitárias aí, quando, se Deus o livre, acontecer mais alguma coisa, que eu creio que não vai acontecer. Eu tenho fé que com essa vacinação em massa aí, que está acontecendo, que a gente tem esperança, né, que continue acontecendo, porque adolescente mesmo a gente não recebe vacina já faz um tempo. Então, é o que está me preocupando essa questão, sabe? Parou nos 17 anos, a gente tem recebido vacina tem 2 semanas e não vem para adolescente. E então, é justamente o pessoal, aqueles pais falem que não se consegue segurar em casa, né? É essa a minha preocupação, porque, igual hoje, eu pedi para a Fer buscar vacina, a Fer foi, mas não veio para adolescente. Então, assim, é o que está me preocupando. Né? Vai vacinar até que idade aqui? De 12 a 17. Mas, assim, a gente conseguiu vacinar só 204 adolescentes de 17. A gente tem um pouco mais ainda para vacinar, né? E para ir abaixando as faixas etárias. Agora, ainda falando sobre vacina, há resistência ainda? Tem gente que não quer tomar ou aqui em Cambará não teve problema? Não. Graças a Deus não tem resistência, não. Ao contrário. A gente tem o pessoal que procura mesmo. Existem alguns atrasos. Por exemplo, hoje mesmo a gente recuperou 150 pessoas que estavam com a vacina em atraso. Atraso não, entre aspas. Aquelas pessoas que eu adiantei a vacina para 8 semanas, que estavam agendadas lá para novembro e que acabaram perdendo a data da semana passada e foram tomar hoje. Então, isso acontece, entendeu? Mas, graças a Deus, a gente está com um número bom de pessoas sendo vacinadas. Inclusive, deixar o recado que amanhã a gente vai estar fazendo a vacina, a gente mudou o local, porque amanhã está com previsão de chuva. Então, para que o pessoal não corra risco de tomar chuva, porque ali daí não tem uma estrutura coberta, a gente vai fazer ali na Secretaria de Educação, que é o antigo Colégio Agrícola, porque lá é tudo coberto, né? Dá para ficar uma fila, belezinha, e daí vai ser lá. Quem toma amanhã? Amanhã é o pessoal que tomou AstraZeneca, acho que é de 31 e 32 anos, que tomou no dia 10 de agosto, se não me engano, acho que é isso. Quantos % nós temos vacinado em Cambará? Olha, hoje nós temos em torno de 30 doses, eu vou te falar. Não vou te falar doses, eu não vou te falar quantitativo de primeira dose e segunda dose. Eu até deixei aqui, deixa só eu dar uma olhada. Até mandei para te falar certinho. Ó, a gente tem doses aplicadas. Na realidade, são 30.500 doses aplicadas, ou mais, porque na realidade, os de ontem e hoje nós ainda não conseguimos lançar no programa. D1 em torno, que é a dose 1, é a primeira dose, 16.887. Dose 2 em torno de umas 13 mil, se a gente for colocar de ontem e hoje, e dose única 878. Quer dizer, tá bem, bem coberto. Super bem, graças a Deus. A gente está tendo, assim, um número muito bom, com a graça de Deus. Muito bem. Ainda sobre Covid, sobre a pandemia, você tem perguntas para fazer, Clauzinha? Senão a gente vira o bloco aqui e coloca, vamos... Não, a pergunta aqui é assim, ó, a legislação sobre a saúde, higiene e a segurança, ela está sendo cumprida para vocês, profissional? Está tendo dificuldade na parte de EPI, de proteção? Não, hoje não. A gente teve no início, amiga, muita dificuldade, eu falo, para compra. Eles superfaturaram muito os preços, né? Sim. Então, a gente teve muita dificuldade. Hoje, graças a Deus, não. Hoje já regularizou tudo, então a gente tem aí uma quantidade boa. Porque essa que era a nossa preocupação com vocês, da saúde, estando na linha de frente, não, né? Não, quanto a isso, não. Hoje não, sem problema nenhum nessa questão. A gente tem
tem EPI para ser usado tranquilamente. A questão de insalubridade, a gente recebe a insalubridade, a mesma insalubridade. Foi retirada a insalubridade de alguns profissionais, né, de agente comunitário, alguns agentes de endemias e tal, mas também foi uma questão de uma empresa que veio e retirou, mas estão também atrás, porque parece que está irregular isso, essa retirada está irregular. Não é uma questão também que foi aqui que resolveram, o secretário ou o prefeito, foi uma empresa que foi contratada e retirou, parece, mas estão atrás também para poder regularizar, porque eles também têm o direito, né? Alguns profissionais da área da saúde, mas assim, do restante tá ok. Pegando carona nessa pergunta da Clauzinha, o protocolo vai mudar depois que tem mudado? Ainda não, né? Porque ainda estamos na pandemia. Mas você acha que vai mudar os protocolos assim que a coisa Você normalizar? fala em que O sentido? protocolo esse protocolo que foi adotado do atendimento, da Do Covid, atendimento, essa a preocupação gente toda com acha a segurança dos profissionais? não, a questão do protocolo de atendimento vai, por exemplo, vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que a sentinela, daqui a um tempo, provavelmente, se continuar da forma que está, ela vai fechar, né, a unidade sentinela. Aí, provavelmente, possivelmente, os pacientes que apresentam alguma síndrome gripal, respiratória, eles vão ser atendidos aonde? Nos postos. Mas eles vão ser atendidos, vamos imaginar que eu tenho uma síndrome gripal respiratória, eu vou ser atendido junto com vocês? Não, eu vou ter que criar um fluxo de atendimento para esses pacientes. Isso vai ser permanente? Provavelmente, enquanto a gente não tiver aí uma questão bem tranquila, a gente vai ter que criar esse fluxo, tá? Porque a questão é, a gente não pode daí colocar em risco os pacientes, né? Os outros, os idosos, as crianças, né? Criança, principalmente, que não está imunizada ainda e tal. Então, daí a gente vai criar um outro fluxo. Então, por exemplo, vamos imaginar, dar um exemplo. A gente vai ter o atendimento dos pacientes com síndrome gripal ou respiratória das 9 às 10 da manhã, numa sala específica, né? Aí quem vai se paramentar, o médico vai se paramentar para atender aquele paciente, a chegada dele toda vai ser atendida em outro lugar, local diferente do atendimento dos demais pacientes. Isso é um protocolo de segurança tanto para o profissional quanto para os pacientes também, né? Porque assim, a gente tem esperança, eu tenho fé em Deus que a unidade sentinela realmente feche. Né? A gente tem que ter essa esperança. Será a primeira boa notícia. A gente tem que ter essa esperança, essa expectativa, né, pelo menos. Então, só que a gente também tem que pensar na segurança tanto do paciente quanto dos profissionais. Porque, querendo ou não, não acabou. A gente ainda tem esses casos, né? A gente tá tendo casos de óbitos ainda, né? A gente teve aqui do nosso lado, a gente está tendo casos ainda de pacientes que estão contaminados, casos a gente está sem internamento no momento, porém a gente não pode relaxar, né? Então, assim, a gente não pode, então, colocar em risco os pacientes que estão bem, entre aspas, porque a gente sabe quais são os sintomas da Covid. Então, qualquer paciente com síndrome gripal é considerado suspeito hoje, por se tratar de uma pandemia. Muito bem. Carol, olha só, para a gente fechar esse bloco aqui, só para finalizar esse assunto da Covid, porque nós vamos entrar no segundo bloco, que é outro assunto também bastante importante e com uma revelação que você já passou para a gente aqui, que é preocupante por conta da pandemia. Muita gente ficou sem fazer os exames e isso daí eleva a preocupação de todo mundo. Eu queria saber de você o seguinte, se você tivesse que escolher um momento, uma imagem, de tudo que aconteceu da pandemia, um momento, se tivesse que destacar, Robertinho, olha, eu destaco isso aqui. Isso aqui foi para mim que me tocou muito no meu sentimento. Eu lembro a imagem certinho da Nossa Senhora sendo colocada a máscara, né? Ela me arrepia só de falar. Então, aquele momento, acho que foi um momento, assim, bem forte, assim. Não foi emocionante, foi triste, eu acho. Foi triste. Não dá pra colocar máscara, assim, sabe? Tipo assim, chegou num ponto, assim, sabe? Para as pessoas terem a noção, a consciência que teve que utilizar, né? Dessa forma para às vezes, tocar algumas pessoas que, às vezes, não estavam acreditando, que não... Então, assim, eu achei bem... A hora que você falou, eu já pensei, já veio a imagem na minha cabeça. Foi, acho que, esse momento. A imagem da pandemia foi a da... Eu acho que para mim aqui, falando do município, né, do que aconteceu aqui, eu acho que foi essa imagem que vem. Primeiro, assim, foi essa imagem. Muito bem. A gente volta daqui a pouquinho. Agora o Sicredi vem aqui para dar o recado dele também.
eu quero chamar a sua atenção para o segundo bloco deste programa, que nós vamos falar agora sobre o Outubro Rosa, preocupações, né? A mulherada precisa realmente se atentar a esta questão. Muita gente deixou de fazer, né? E isso tem preocupado as secretarias de saúde de todo o estado do Paraná, de todo o Brasil, mas e a nossa aqui não é diferente. Não saia daí, o Sicredi vem dar um recadinho e a gente volta daqui a pouquinho. Não saia daí. Sabe qual é a melhor alternativa para fazer o seu dinheiro render um mundo melhor e ainda muitos prêmios para você? O Sicredi, show de prêmios Sicredi. Ser Sicredi rende um mundo melhor e um show de prêmios para você. Adquira produtos e serviços da sua instituição financeira preferida, o Sicredi, e concorra a mais de 1 milhão em prêmios. Show de prêmios Sicredi, a sua instituição financeira completa. Confira o regulamento em www.sicredi.com.br/promoções. Saudavelmente refeições congeladas em Cambará. Descomplique sua alimentação de uma forma prática e saudável. São marmitas prontas, congeladas, variedades no cardápio: bovino, aves, peixe, suíno, vegetariano, caldos e sucos 100% fruta. Não parece que é comida congelada nunca. E o melhor, elaborados por uma nutricionista. Faça sua reserva. Além de dinheiro e cartões, aceitamos Vale Alimentação, Alelo, Sodexo, Ticket, VR, Bem. Contato WhatsApp 43 99969 1316. Saudavelmente refeições congeladas. Segundo bloco que a gente vai entrar agora para falar sobre, claro, sobre a questão do Outubro Rosa, tem um oferecimento da HM ESC, empresa simples de crédito. Vai, HM, venha dar o seu recado aqui. Crédito é trocar dívidas por parcelas que cabem no seu bolso. As empresas simples de crédito ESCs são alternativas especializadas em crédito para pequenos negócios. E a HM é a ESC de Cambará, um atendimento rápido e sem burocracia. Ou seja, o lugar certo para alavancar MEIs, micro e pequenas empresas. Fale conosco, estamos em frente à Igreja Matriz. Ligue 3532-5447 ou acesse nossas redes sociais. HM ESC Cambará. Se precisar, vamos até você! Muito bem, estamos de volta, portanto, muito obrigado, HM ESC, empresa simples de crédito. Você que está chegando agora, eu estou aqui na presença importante dessa pessoa que eu tenho um carinho, um respeito muito grande, Caroleta Bittencourt, que muito nos orgulha. Aliás, eu tenho falado, Caroleta, sempre quando eu tenho oportunidade, seja na 104, seja aqui no nosso programa, a gente tem falado muito sobre o trabalho que vocês, profissionais da área da saúde, até falei esses dias, vamos separar o Chico, né, o Francisco, ele é da área da saúde, ele faz a parte política, fez um trabalho sensacional, botou a cara a tapa, foi lá, brigou com todo mundo para poder defender aquilo que ele acreditava que era essa questão de seguir os protocolos. E a turma, que é quem você entra, que é a turma dos profissionais da área da saúde, vocês nos deram muita tranquilidade, né, durante esse processo todo que a gente teve da pandemia. Então, eu sei que o segundo bloco agora é para a gente falar do Outubro Rosa, mas eu não poderia deixar de destacar isso. Leve os nossos cumprimentos a todas as profissionais, todas as profissionais da área da saúde aqui do nosso município, porque vocês nos deram tranquilidade. A Maria, eu vou errar, eu vou falar de nomes aqui. Não vai dar para se a gente for falar. Mas sabe. assim, eu tenho que... as vacinadoras, assim, têm se empenhado, lógico, toda a equipe, pronto-socorro, Santa Casa, as unidades de saúde em geral, mas as vacinadoras têm se empenhado bastante. Maria do Socorro, Fernanda, Flávia, Daiane, nossa, elas têm se empenhado, Daviele muito também. Eu falo que eu tenho uma equipe top, e eu falo com muito orgulho, porque eu tenho realmente, amigo, olha, se
Se eu resolver agora aqui, ó, vamos vacinar 10 horas, tal lugar que a gente tem na hora. Não preciso nem a gente insistir muito, nada. Não precisa, pode contar com elas, entendeu? E tem gente que fala, mas é porque ganha hora extra. Não, às vezes, olha, tem gente que as meninas às vezes passam do horário, não é marcado nem hora extra, nada. Elas fazem porque tem que fazer, porque querem que diminua mesmo, entendeu? Então a gente fala que faz com amor mesmo, faz porque a intenção, o intuito é que tudo isso passe o mais breve possível. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou de vacinadoras, né? É isso. No município tem vacinadoras ou enfermeira? Toda enfermeira aplica a vacina? Não, na realidade é assim. Elas são técnicas de enfermagem. Todas são técnicas de enfermagem. Mas existe, na realidade, um treinamento mais específico para algumas técnicas, né? Que daí são essas que são as oficiais, né? Entre aspas, assim. Mas qualquer técnica de enfermagem pode ser treinada como vacinadora. Você aplicou muita vacina durante a... Não, a minha questão é mais mesmo a parte administrativa. São elas que são mais as aplicadoras. Eu aspirei bastante, mas aplicar mesmo são mais elas. Porque existe também uma questão assim, a gente deixa também uma equipe só para aspirar e uma equipe só para administrar, uma equipe só para marcar carteirinha, para a gente poder também responsabilizar cada um por sua função ali certinho. Correu tudo bem, Caroleta? Não, tirando aqueles probleminhas que tiveram, mas também foram arquivados, porque a gente... O que foi aquele problema? Problema de... Eu achei aquilo de uma sacanagem. Não, na realidade, foram trocas, né? Existe um sistema próprio do município, onde foi digitado... quando foi feito o cadastro desses pacientes, marido e mulher, mulher e marido, foi trocado o CPF. Em vez de digitarem o CPF do marido, digitaram da mulher, em vez de digitarem da mulher, digitaram do marido. E na hora da conferência lá, acho que só conferiram, na realidade, o número, não conferiram o nome, anotaram lá, e daí foi lançada a vacina no nome do marido e era da mulher que morreu, foi lançado o nome da mulher que era do marido que morreu. Então, foi dado toda essa confusão, entendeu? Só que, graças a Deus, como a gente tem como comprovar tudo, né, é o que eu falei, a gente não vai se queimar por causa de vacina, de 3 doses de vacina, graças a Deus, nunca precisei disso, e eu sei que sempre quando a gente faz alguma coisa de errado, lá na frente tem um retorno, né, e eu não quero esse retorno. Então, o que aconteceu? O promotor fez a investigação, a gente tem que montar tudo. A Assembleia Legislativa também fez uma investigação, né? E foi arquivado tanto na Assembleia Legislativa como aqui no Ministério Público. Graças a Deus. Todos os processos que foram abertos, denúncias, foram todas apuradas, investigadas. Nós respondemos todas e todas foram arquivadas. Graças a Deus. É isso aí. Perfeito. É isso aí, perfeito. Bom, Outubro Rosa. Outubro Rosa, e aí, muito como importante, é que tá? Muito importante. Começamos ontem, teve início ontem a campanha, né? Na unidade de saúde do Inês Panic. Então, ontem foram 35 coletas. Carol, nossa, mas ano passado tinham, ano retrasado e tal, tinham 50 coletas e tal. Só que a gente tem que pensar que não acabou a pandemia. Então, nós estamos fazendo a questão de alguns casos agendados, outros a gente chegam para coletar, mas aí aguardam com distanciamento, álcool, gel, máscara. Então, a gente está fazendo tudo dentro do protocolo de segurança, tanto para os pacientes quanto para a gente, né? Então, ontem no Inês foram coletados 35 preventivos, foram feitas solicitações de mamografia com o exame clínico das mamas, que é importantíssimo. Por que o exame clínico é importante? Porque se a enfermeira ou técnica já percebe que tem alguma coisa anormal, ela já pede com mais urgência. Graças a Deus, nós não temos fila de espera de mamografia. Nós estamos zerados de fila de espera. Então, provavelmente, essas mulheres que estão fazendo as consultas agora, que estão passando pelas campanhas, elas vão fazer a mamografia rapidamente, porque a gente está com uma cota grande, né? E não tem fila de espera, né? Nesse momento. Por que não tem fila de espera? Porque ninguém estava procurando unidade de saúde, porque ninguém estava indo atrás de coletar os seus exames, né? Então, a gente houve uma notícia, né, de que muitos casos de câncer de mama deixaram de ser diagnosticados de 1 ano e meio para cá. Muitos casos. Então, se muitos casos deixaram de ser diagnosticados, eles precisam ser diagnosticados em algum momento. Então, a gente tem que pensar o seguinte: existem vários tipos de câncer de mama. Uns são de evolução mais rápido, outros são de evolução mais lenta. Esse de evolução mais rápido, esse é o principal problema. Eles podem se espalhar rapidamente, ainda mais com um atraso aí de mamografia de 1, 2 anos. Então, assim, por isso que a gente insiste tanto para que as mulheres corram atrás de realizar os seus exames preventivos, né? Tanto de mama, que é o Outubro Rosa, quanto o de colo de útero também, que é extremamente importante. Porque o exame, eu falo, o colo do útero,
a paciente só vai apresentar algum sintoma mais, assim, aparente na hora que ele está no estágio muito avançado. Fora isso, é meio que, entre aspas, assintomático, o paciente vai sentir uma dorzinha leve e tal. Então, é extremamente importante, né? O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais comum entre as mulheres no Brasil. Só perde para o câncer de pele. Então, assim, quanto antes ele for diagnosticado, maiores chances de sobrevida, né? O prognóstico é melhor, né? O tratamento é muito mais eficaz. Um nódulo, por exemplo, se ele for diagnosticado menor que 1 centímetro, a chance da mulher ter um tratamento eficaz, dependendo do tipo do câncer, às vezes é de 95%. Dependendo do estágio, do tipo de câncer, se tiver em estágio 1 e 2, as chances de cura são maiores. Se tiver no estágio 3, já diminui um pouco. Então, por isso a importância. O que é Outubro Rosa? É uma camiseta rosa? É uma bexiga rosa? Não, não. Outubro Rosa é para forçar você a lembrar da importância do seu exame, do diagnóstico precoce, do tratamento imediato, de lembrar você da importância de estar realizando. Porque as pessoas acham assim, eu tenho que fazer, mas eu vou deixar para semana que vem. Semana que vem, nossa, estava tarefada. Não deu, mas semana que vem eu vou fazer. Nossa, mas na outra semana, meu filho teve um probleminha na escola, teve um probleminha, e vou deixando, e vou deixando. E assim passa-se 1 mês, 2 meses, 3, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Aí na pandemia, não vão nos postos, gente, só vão se tiver urgência. Não é para procurar o posto, tá? A gente não deu essa orientação para os pacientes? Só procurem se for urgência. E realmente era isso mesmo. Aí, quando o paciente chegou na época dele fazer, ele falou, ai, não vou procurar. Porque Deus o livre, vou naquele posto, o povo de repente está com Covid lá, for me contaminar. Você acha que eu vou procurar ir para Jacarezinho fazer mamografia? Vai que o aparelho está contaminado lá, ou vai que não sei o quê. Vou deitar naquela maca, vai que tem gente que estava com Covid e deitou lá. Então, foi essa questão assim, o profissional de saúde pede para não ir no posto. O paciente não quer ir porque não quer se contaminar. Então, ficou uma situação complicada. Mas agora a gente tem que aproveitar esse momento de baixa, né, dos casos, de baixa do número de internamentos, de leitos de Covid, de ocupação, e procurar coletar seus exames, procurar realizar sua mamografia. Né? A gente tem que aproveitar que no Paraná, a partir de 40 anos de idade, você já pode realizar sua mamografia. O Ministério da Saúde preconiza acima dos 50. No Paraná, a partir de 40, você já pode realizar. Então, tem que ir atrás. Uma pergunta, Carol. Vieram perguntar hoje. Cada dia está sendo no posto, né? Os exames. Vieram perguntar se eu não quiser ir no posto do meu bairro, porque eu tenho mais afinidade com outro posto. Essa pessoa pode estar indo? Pode, não tem problema nenhum. O ideal é assim, se você procurar o posto do seu bairro, é melhor, porque a gente fala que é mais próximo e tal. Ah, mas de repente, eu tenho um pouco de receio. Mas assim, sempre lembrando que vão ter 2 enfermeiras para coletar o exame. São 2 enfermeiras diferentes que vão estar lá. Então, assim, eu não queria coletar com a enfermeira do meu posto, porque, né, e tal, tenho um pouco de receio e tal. Tem a outra para coletar. Mas se quiser procurar outra unidade, também sem problema algum, tá? Mas é porque sempre quando a gente vai lançar o paciente, a gente sempre daí vai estar referindo ele àquela unidade, para lançar ali, para ter o indicador de coleta ali naquele posto, sabe? Então, por isso que a gente pede para procurar o próprio bairro. Mas se não quiser, não tem problema nenhum. Pode procurar outro sem problema. Mais perguntas? Carol, agora é o seguinte, bom, nós não tivemos, foi orientado para a turma não ir para os postos de saúde. Existe uma preocupação por parte da Secretaria Municipal de Saúde para casos graves e também para um número grande de pessoas? Existe uma preocupação a nível de Brasil. A nível de Brasil. Mas, por exemplo, o Instituto Nacional do Câncer tem ciência disso, tanto é que ele que fez a divulgação a respeito desses casos que não estão diagnosticados e que precisam ser diagnosticados o mais rápido possível. Os hospitais, eles têm essa ciência também, então eles vão estar preparados, tanto é que aqui pra gente, por exemplo, se um paciente, vamos imaginar que saia o resultado do exame dele de uma mamografia, e saia um BIRADS, que é a categoria lá, 4, 5, ele vai ser encaminhado, não dá uma semana, ele já está em Londrina. Tá? Ele já vai rápido, mais rápido possível, independente de qualquer coisa. Então, assim, essa questão da logística de estar aqui e ir para o tratamento, para avaliação, é rápida.
Tá? Independente se for um caso, se forem 10, se forem 15, eles estão estruturados para receber esses pacientes. O que a gente precisa é que essas mulheres se conscientizem e vão atrás. Ah, mas olha, eu não sinto nada. Mas não vai sentir mesmo. A mama, às vezes a mama é muito densa. Você vai fazer um exame, você que não tem um conhecimento como a gente que é profissional de saúde, que tem uma noção, né, do que é uma mama normal, o que é uma mama normal, você não vai sentir nada. E a hora que você for sentir, o nódulo já vai estar muito maior que 1 centímetro. Então, o ideal é que você procure sua unidade de saúde. Ah, é necessariamente na campanha? Não, você pode procurar durante a semana, né? Agendar. E aí, a enfermeira vai tocar, vai palpar a mama, vai fazer o exame clínico para ver se acha alguma coisa diferente. Achou alguma coisa que ela achou suspeita? Ah, a pele da mama está mais avermelhada, está com um formato, um aspecto de casca de laranja, o mamilo está saindo uma secreção purulenta, parece pus, ou está com uma secreção de outra cor, ou a mama está com uma retração, um abaulamento e tal. O que ela vai fazer? Ela já coloca urgente. Então, em vez da mamografia dela ser daqui 1 semana, vai ser daqui 2 dias. Tá? Porque a gente vai pedir urgência nesse caso. Nós temos um mastologista em Jacarezinho espetacular pelo SUS, que é o Dr. Leonardo. Ele é muito top, muito bom. Ele mesmo, na hora que a paciente vai lá, ele mesmo faz a ultrassom da mama. Então, ele mesmo já avalia, sabe? Então, assim, se não for um caso de câncer, por exemplo, é um caso de alguma outra doença da mama, ele já avalia. Se for um caso de câncer, às vezes ele mesmo já encaminha para Londrina. Então, assim, é muito rápido. Mas o que a gente precisa é partir das mulheres a conscientização, né? De procurar, de ir atrás, né? Para solicitar a sua mamografia. Porque senão não tem como, não tem jeito. A importância é essa, principalmente agora, depois dessa pandemia. A Covid, às vezes, não mata, igual o câncer, né? A gente tem que pensar nisso. Muito bem. Município de Cambará, nesse aspecto, a gente sabe que os municípios, a obrigatoriedade das secretarias de saúde e tal, é oferecer aquele atendimento de excelência básico. Né? Como é que nós estamos? Não, nós temos o básico, eu falo de especialidades, né? Então, nós temos a ortopedia, que é o que é obrigatório, a ginecologia, a pediatria, nós temos o médico urologista também atendendo, o médico cardiologista, que são essas especialidades que atendem aqui no município. As outras especialidades são referenciadas normalmente para o Cisnorp, né, que tem uma grande gama também de especialidades, ou para Londrina, Curitiba, dependendo do tratamento do paciente e qual especialidade ele tem que passar, né? O oftalmo também passa ali em Jacarezinho. Então, assim, a demanda aumentou. Aumentou, a gente fala que diminuiu o número até para atendimento normal de rotina. O clínico geral, que estava atendendo uma demanda menor, já voltou a atender uma demanda bastante grande de pacientes. Então, assim, já está com um número maior. Então, diminuiu o número de casos, aumentou o número de atendimento até do clínico geral dentro das unidades de saúde. Então, aumentou bastante. Mas, assim, as especialidades, o pessoal está atendendo. Aí, porque, assim, como que a gente consegue diferenciar ou saber o que é um caso que precisa que tenha mais prioridade ou não? Às vezes o paciente acha que o caso dele é mais urgente, né? Mas quem vai avaliar o critério, se é mais urgente ou se tem que passar mais rápido ou não, é o clínico geral, que é o médico da unidade. Então, esse paciente passa pelo médico da unidade, o clínico, ele avalia a situação do paciente e vai colocar na guia de referência, no encaminhamento, se é urgente ou não. Esse paciente vai até o São Lucas e aí, se for urgente, ele já marca para a mesma semana, porque os casos de urgência têm que serem marcados para a mesma semana, no caso dos especialistas que atendem aqui, que é a questão básica, e nos outros casos, daí, dependendo da especialidade, se for a especialidade fora do município, que não seja em Jacarezinho, vai para a TFD, que é um tratamento fora do domicílio, entra numa fila do Estado, que daí o município não tem governabilidade para interferir. Se for do Cisnorp, às vezes tem astracota, o município consegue intervir de alguma forma. Muito bem. Muito bem. Ainda sobre o Outubro Rosa, alguma outra mais informação? Então, hoje, nesse momento, está acontecendo o Outubro Rosa na Unidade de Saúde Morar Melhor, né? No dia 20 vai ser na Unidade de Saúde do São José.
No dia 21 vai ser com o pessoal que faz parte do centro, do posto do centro, mas vai estar sendo feito na Vila Santana, porque o posto do centro está sendo utilizado o laboratório municipal. Aí, no dia 26, vai ser no posto central, que é o posto da Vila Rubim. No dia 27, no posto da estação. E no dia 28, finaliza-se a campanha Outubro Rosa, no município, com a coleta do posto da Vila Santana. Muito Dessa bem. forma. E assim, olha só, a Clauzinha tem umas perguntas aqui para fazer para você de ordem pessoal, não é isso? Ai, meu Deus. Vai Você lá. deixou vermelho aquela hora, Ai, meu Deus. né? É duro ficar vermelha, vamos ver. Não, é Coisa básica. coisa básica, assim, mas que são curiosidades, né, Aham. de quem não conhece, quem te viu no meio de tudo que aconteceu, você muitas vezes falando com um olhar firme, assim, Aham. né? Aquela rusga. Enfim, mas a gente sabia que tudo aquilo era por uma boa causa, uma boa Uhum. razão, enfim. Mas tem umas coisinhas, né, Tem, Clauzinha? inclusive tem aqui, ó, a Angélica Cristina pergunta assim, ó, a profissional admirável, muito bom conhecer mais o dia a dia de quem está na linha de frente para o bem-estar da comunidade. Tem Bacana. muitas perguntinhas aqui. Gosto muito dessa menina, que Deus abençoe. Amém. A Marili Moreira. Também gosto. Um beijo, tia. Aqui, o que define uma palavra ou uma frase que a enfermagem representa para você? Uau! Você sabe que uma frase que sempre fica, tipo assim, a enfermagem é uma arte? E é verdade. É uma arte, amiga. Porque, querendo ou não, você tem que, dependendo de cada situação, você tem que moldar ali o que você vai fazer, de que forma você vai fazer e tentar resolver de uma forma ou de outra. Então, a enfermagem é uma arte mesmo, porque vai depender de cada situação. Eu sempre falo que você sempre tem que tentar fazer o seu melhor no sentido assim, para resolver aquele caso, aquele determinado caso. Então, eu falo que a enfermagem é uma arte, cada um tem que desenvolver essa arte da melhor forma possível. Maravilha. Perfeito. O que mais? Satisfação profissional, você busca ou já atingiu ela? Olha, uma boa pergunta. Eu acho que eu tô em desenvolvimento ainda. Tu é novinha. Eu tenho, né, super nova. Não, mas eu tenho ainda uns objetivos aí, profissionais. Qual, por exemplo? Uns Pode falar? objetivos, assim, estaduais, eu falo. Uau. Estaduais, assim, alguns concursos, de repente algum concurso do estado, né? Eu tenho vontade de repente, ser uma enfermeira do estado, sabe? Eu tenho vontade de trabalhar na questão do estado. Mas concurso. Tá eu trabalhando tenho- para isso? Tá estudando para isso? Não. Eu leio muito, assim. Eu É. gosto muito de ler, eu me atualizo muito, sabe? Mas assim, falar, eu tô me dedicando uma horinha, 2 horinhas para estudar e tal, não, mas eu leio bastante. Eu gosto muito, eu sou muito curiosa, eu gosto de ler muito, assim, sabe? Mas como você já tá por Principalmente. dentro, né, do dia a dia. E assim, eu sou curiosa, bastante curiosa, assim, de qualquer assunto relacionado à questão de enfermagem, à questão dessa área médica em si, no geral, eu busco bastante. Muito bem. Por falar nisso, né? Falar em gosto, falando de ponto pessoal agora. Eu Que- gosto das coisas que ela faz de comida, bastante, assim, França, tô bolo, devendo um jantar pão pra de você, mel, né? jantar, essas coisas eu gosto Ela também. fez um bolo de mel. Eu vi, menino do céu, eu vi, pelo amor Não, de Deus, covardia. só a cara, eu não sei como é que você não engorda, menino do céu. É que eu caminho Olha, muito. imagina, daqui até ali na igreja, cara, olha, é batidão pra caramba. Carolina, é o seguinte, tem mais perguntas aí, né? Tem, mas pode fazer Mas assim. olha só, o que toca? O que você gosta de ouvir, cara? Eu olho pra Cara você do assim, céu. por que a Carolina gosta de Eu ouvir gosto filme? de O que ela ouvir, lê? O que você tá lendo? olha, de ouvir. Ouvir, eu sou bem eclética mesmo, viu, amiga? Eu vou do funk até o sertanejo universitário, um rock and roll eu curto também, um reggae eu gosto, porque eu sou filha do Sérgio, Sei. que você sabe. Conheço. Então assim, eu sou bem, e assim, depende do dia, Hoje mesmo eu tava ouvindo, hoje o que eu ouvi? Hoje eu tava ouvindo, como é que é o nome daquela... Melim? Melim?
Melim. sei. Tava ouvindo Melim. Ontem eu tava ouvindo sertanejo. Tava ouvindo... A cada dia uma coisa, assim. Então, eu sou bem, bem eclética no sentido de música. Eu gosto um pouco de tudo. Mas eu até funk, às vezes eu ouço, amigo. Algumas musiquinhas de funk eu até sei. Não conheço esse teu lado. Mas eu acho até engraçadinho. Até falei eu tava até comentando com o Ali. Falei, cara, como é que pode uma música dessa com uma cantora de funk tão feia daquela, né? Deus o livre. Não, mas assim, de tudo. E livros? Você lê, gosta de ler, além de seus... Não, eu sou mais assim eu sou mais assim de leitura mesmo, de Técnica. coisa técnica. Sou mais assim, eu não consigo ficar muito assim, pegar um livro. Eu gosto bastante de série. Gosto. O que você tá vendo? O que adivinha? O que eu terminei de assistir? Não faço a menor ideia. Agora? Round 6, aquele Round mais... 6 é isso mesmo. É perigoso isso mesmo? Não é perigoso, é bem interessante. Igual fala, mas não sei o que, as crianças, o filme tá lá, 16 anos, né? Ele é para acima de 16 anos, os pais que não podem. Igual meu filho às vezes entrava no quarto, eu falava, chama o Vinícius aí, não dá para ele assistir realmente, é bem, né, violento, tem umas cenas, mas assim, eu gosto de assistir algumas séries, assim, eu curto, eu gosto bastante de filme, né? Porque, como por causa da pandemia e tal, não sai, né? Você tem que, principalmente, dar um exemplo, né, amigo? Porque como é que você vai falar e tá no meio, né? Várias vezes eu tive tanta vontade, igual eu fui convidada para um evento aí sábado, eu já tô querendo saber o número de pessoas que vai ter para saber se eu vou ou não. Tô morrendo de vontade de ir, mas já tô com meu coração achando que eu não vou poder ir. É complicado, né? Você tem vontade também de sair, de se distrair e tal, né? De espairecer, porque é uma necessidade humana básica. É uma necessidade humana básica, claro. Né? Tudo bem, você se reúne com 4 pessoas dentro da sua casa e tal, faz alguma coisinha e tal, mas é diferente de você estar num outro ambiente, vendo outras pessoas, né? Mas, assim, é complicado, porque daí fala, nossa, vai lá, dá tanta orientação e tá lá, ó. E, gente, eu passo por isso e é muito difícil. Meu psicológico também não fica bom, né? Porque você acha que eu não tenho vontade também de repente, Caroleta, numa cachaçaria? Caroleta, olha o que aconteceu comigo, vou pegar como uma experiência que aconteceu comigo esses dias, no início da pandemia, não tinha nenhum vírus na cidade, pra você ter uma ideia, certo? E aí, a gente fala no rádio, né? Não sei o quê. E não é que eu saí para tomar uma cerveja com a minha irmã, com a Letícia, você conhece bem? E perdi completamente a noção de que estava numa pandemia, que troço todo. Tô eu lá no Cristo, sentado com as crianças tudo andando descalço, o Cristo não estava fechado, estava fervendo. E passando o carro assim, né? E eu falei, aí caiu, eu falei, meu Deus. Eu falo todo dia isso lá no rádio, gente, se proteja, que não sei o quê. E eu com a criançada, tudo solta lá no Cristo. Às vezes até... Dá uma cobrança, isso não faz bem não, hein? Não faz. E às vezes o Ali ele fala assim, poxa, esse tempo atrás mesmo teve um evento no Clube Norte e ele trabalha com a Bel, né? A Bel, que é a Isabel Pucci. Sim. E a Bel Adoro. falou, não, tem que ir e tal. Chegou na hora, eu falei, olha, vai você, porque eu não vou, porque se eu for, eles vão tirar foto, vão querer postar, vão falar lá. E daí eu fico me sentindo mal, entendeu? Porque realmente não adianta, faça o Como que você defende só que faço também o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Então, assim, é complicado. Só que eu também tenho vontades, né? Às vezes de sair e tal. Ou às vezes até levar o VIP. Eu vou no Mac mesmo. Passo só para pegar o lanchinho para ele, ou se eu saio, eu fico com medo olhando para ver se tem alguém, sabe? Assim, então, é muito difícil, gente, não é fácil. Mas olha, não. Tem até essa questão. No Dia das Crianças, a gente levou as crianças lá. Mas assim, eu achei muito bacana, porque a hora que esvaziou, eles liberaram pro tanto de pessoa entrar, as mesas estavam bem assim, espaçadas, assim, um pessoal. Então, eu achei muito bacana. Fora o pessoal que seguindo, né? Isso, estão seguindo o protocolo. Então, assim, eu fiquei super à vontade de estar com eles ali. E eu não fui sair também. Deixa de neura. Eu fui na sexta-feira comprar uns pisos lá, que eu tô fazendo um negócio lá em casa. Aí eu passei naquele Burger King, peguei o lanchinho do Vi, o Vi foi lá, pegou o lanchinho dele, foi comer no Burger King comigo.
Aí entrei no Burger King, a hora que eu entro no Burger King, primeira pessoa que eu vejo gente de Cambará, e daí eu já me sinto péssima. Daí eu sentei, aí foi chegando mais gente de Cambará. Oi, tudo. Ai, é você, Carol, tudo bem? Quanto tempo? Ai, eu já quero me enfiar debaixo da mesa, falar, poxa vida. Aí o Ali fica bravo, né? Fala, agora a gente não vive mais, porque tudo é Covid, tudo não sei o quê. E aí é complicado, porque daí também interfere nessa questão, né? Sim, Porque ele sim. também quer viver, mas Claro. é difícil. Muito bem. E aí? Mais perguntas aí? O que você considera o mais difícil na sua área? Às vezes a relação interpessoal com os profissionais também, da própria enfermagem. Às vezes existe não é uma competitividade, mas não existe a questão, igual eu falei, existe a questão, são todos guerreiros, todo mundo trabalhou e tal, mas existe uma questão assim de, não é, não é competitividade, a palavra inveja também acho que é pesada, mas existe uma rixinha, umas coisinhas tão boba que seria melhor todo mundo se unir em prol de uma causa só. Eu acho que em todo lugar, né, assim, Sim. né, mas é uma bobeira. A gente deveria lutar pelos mesmos objetivos que é o paciente e não ficar por espaço, cada um tem o seu. Né? O sol nasceu para todos, a sombra para quem merece. Muito Com bem. Isso aí. certeza. Perfeito. Agora, uma muito gostosa. Ah, Eu lembro quando a Carol estava sentadinha, o Antônio era pititico e ela namorava o Antônio. Os olhinhos Gente dela do céu, brilhavam quando verdade. falava a palavra mãe. Carolina, antes e depois de ser mãe. Ah, existe totalmente. É uma vida. É antes de ser mãe e depois de ser mãe, né? Totalmente separado, né? É o antes de Cristo e depois de Cristo. Existe essa diferenciação, né? Não tem nem como explicar. Para toda mãe, eu acho que. Não, para toda não. Não é para toda, né? A gente sabe que não. Mas existe uma diferença antes e depois. A vida da gente hoje é o filho, são os filhos, né? Eu tenho um só, eu vou parar no Vitor mesmo, porque minha atenção daí tem que ser voltada. Ouvir, ele tem autismo num grau Sério? leve. Ele é autista, ele É. tem um autismo num grau leve. Nem parece, porque ele já faz um tratamento desde 1 ano e meio de idade, ele faz o acompanhamento com várias terapeutas, né? Psicóloga, TO, fono. E ele é muito inteligente. Só que assim, a atenção tem que ser voltada para ele. Então, por isso eu não tenho intuito de ter outro filho. Como eu já falei para vocês, eu gosto muito da minha vida profissional. Gosto demais também. Então, eu tenho que estar dividindo essas duas questões. Mas, assim, é o maior amor que existe, né? Eu não troco meu filho por nada e nem ninguém nessa vida. Nada e nem ninguém. Na realidade é essa, é o maior amor. Às vezes eles dormem, né, amiga? A gente olha, passa a mão e fala, nossa, como que saiu? E ontem ele Será falava que é assim, ontem ele olhava pra mim e ele falava assim, olha que bebezinho lindo num lugar. Olha que bebezinho lindo. Nossa, mamãe, o Vi saiu da sua barriga, né, mamãe? Eu falava, filho, saiu da minha barriga. E assim, é o maior amor, né? Não tem explicação. Carolina Bittencourt. Mais perguntas? Carolina Bittencourt. Você viesse com chave de ouro. Que delícia ter você aqui. Eu espero que você volte outras Sem vezes. dúvida. Com Eu certeza. eu tenho em você assim profissionalmente e pessoalmente falando, eu gosto de gente franca e você sempre foi franca, Demais, né, né? amiga? E eu acho isso fantástico. E eu tenho em você uma inspiração. E ficou muito evidente nesse período agora dessa crise brava que a gente enfrentou aí e que ninguém sabia de nada, na verdade. A grande verdade era essa. Bem Se isso. tem uma verdade que não dá para contestar, era justamente essa, que ninguém sabia de nada. A gente aprendeu tudo junto. Né? O que a gente sabia mesmo é que algo tinha que ser feito. E quando eu vi você trazendo a responsabilidade, dividindo a responsabilidade junto com o prefeito, junto com O Chico o sempre Chico. foi um parceiraço, assim. O Chico, nossa, é um amigo pessoal, profissional, assim, que eu admiro muito, assim. Então, quando isso aconteceu, aumentou ainda mais a minha admiração por você como pessoa, como profissional. Comecei a enxergar mais aquelas meninas que vão lá, aplicam a vacina, que vão lá, que cuidam das pessoas, sabe? Então, tive um olhar diferenciado durante esse período todo. E você
e você é a pessoa Eu sou meio que suspeita para falar de você e da sua família, né? Porque assim, não, de verdade. A dona Carmen, eu espero que você não fique com ciúmes, mas eu não sei, eu acho até que ela gosta um pouco mais de mim que não sair dela do que de você. Eu não duvido. Você desculpa a franqueza. Se eu sou franca, a gente tem que falar a realidade, você desculpa. Mas Eu não assim, duvido. ela é uma mãe para mim de verdade, amiga. Eu não tô mentindo, não, eu tô falando sério. Ela é uma mãe para mim. Ela tem um carinho por mim Tem. que você deve imaginar, ou não sei se você imagina, mas eu sinto o amor dela por mim de uma forma que é tipo o amor da minha mãe mesmo, de verdade. É uma coisa que ela fala nas palavras, nas atitudes, nos gestos, que não tem explicação. Ela chega a descer do carro, ela quis que eu aplicasse as vacinas nela. É uma coisa que não tem explicação, assim, de outra vida. Tem as suas irmãs que não tem uma. A Dinha, eu falo, a Edna, porque a gente conviveu muito tempo, né? Muito tempo junto. Então, assim, é uma coisa que não tem explicação. Você, a nossa relação já é de muito tempo, dessa amizade, assim. E a gente foi só acrescentando, né? Acrescentando. Nossa, a Clau, assim, é igual falou, essa questão dela de ter entrado na sua vida, daí o Antônio, que eu sempre, né, é uma coisa assim que também, tipo, eu sempre admirei, sempre gostei, eu acho que eu olhava tanto pra ele que veio um menino, entendeu? Acho que falou, não, esse daí tem que vir um menino porque tem que ser. Então, assim, eu tenho um respeito muito grande pela família de vocês, um carinho, uma consideração, e assim, eu sempre vou estar à disposição pra vocês, de coração, de verdade. Agradeço por todo o respeito e o carinho também que vocês têm por mim. Uma salva de palmas. Para nós todos. Que Deus abençoe. Tá vendo ali, ó, aquele quadro? Você viu que tá cheio de... Várias assinaturas. É o momento, assim, que eu criei ali. Nós criamos, é coisa da Clauzinha, e nós criamos para que as pessoas deixassem as suas marcas. Você hoje impactou a vida de muita gente, pessoas que assistiram a gente ao vivo, as pessoas que vão assistir depois também. Bacana. Né? E ali você vai deixar a tua marca para a gente comemorar isso no futuro, tá bom? Posso? Claro, muito obrigado, Caroleta Bittencourt. Um grande beijo para você. Manda um beijo pro Vi, pro Ali, pra turma toda lá, tá bom? Carolina Bittencourt ao vivo aqui conosco. Que delícia. Música. Don't like the direction you are going to. Seems to lack the attention that it used to. Stay out all night and get high with your friends. Wonder why you don't get one thing done, and then you don't like the direction you are going to. You've come to. Now it has the attention that it used to. Stay all night with the TV and wide. Comfortable life ain't all it's cracked up to be. Don't like the direction you have come to. And it's easy to get caught in the way of the world. It's falling on your face, so unsure that you don't like the direction you are going to. Seems to lack the attention that it used to. You are going to.
lack the attention that it used to. Stay out all night and get high with your friends. Wonder why you don't get a one thing done, and then you don't like the direction you are going to. The direction you have come to. Now it has the attention and it